Você sabia que o Toninho Cerezo, campeão mundial, melhor jogador do São Paulo na final de 1993 contra o Milan, já foi jogador do Nacional? Confira comigo esse vídeo, solta a vinheta. É o Ranisto chegou! Leão da Vila. Bom, gente, como eu disse aí no início, Toninho Cerezo já foi jogador do Nacional. Antes de eu começar a falar sobre isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative as notificações para você saber mais notícias sobre o maior do Amazonas, o Nacional. Então, confira comigo e observa. Então, o Toninho Cerezo, ele disputou alguns jogos no Nacional, no total de 31 jogos. Antes de virar ídolo da seleção brasileira, disputar 2 Copas do Mundo e conquistar o planeta com o São Paulo, o Toninho Cerezo vive um capítulo secreto em Manaus. Em 1973, ainda no início da carreira, emprestado pelo Atlético Mineiro, o jovem volante desembarcou no Nacional sem imaginar que aquele período poderia mudar sua vida para sempre. Foram 31 partidas com a camisa do Leão na Vila Municipal, 20 jogos pelo Brasileirão, 11 partidas do Campeonato Amazonense e 4 gols marcados. Mas no contexto daquela época, parecia roteiro de filme. Por exemplo, nós vamos falar aqui a respeito do torneio Início, que é um torneio tradicional que acontecia aqui no Campeonato Amazonense, aconteceu durante muitos anos, inclusive. E o torneio Início, inclusive, foi ganho pelo Nacional, Aliás, o Nacional que passou batido naquela edição do Campeonato Amazonense, já que voltando no spoiler aqui, quem ganhou foi o time da Rodoviária, tá certo? Mas aí nós vamos ficar com essa imagem do Toninho Cerezo com a camisa do Nacional, como foi marcante para todos nós a sua participação. Então, o tradicional torneio Início do Amazonense quase entrou em colapso porque o gramado do Vivaldo Lima ainda estava em reforma. A pressão de clubes, torcedores e imprensa foi tão grande que as obras precisavam ser aceleradas às pressas para que o estádio fosse entregue a tempo. E foi justamente nesse ambiente de tensão, paixão e futebol raiz que Toninho Cerezo começou a mostrar o talento que mais tarde encantaria o Brasil inteiro. Depois da passagem pelo Nacional, ele retorna ao Atlético Mineiro em outro nível. Pouco tempo depois virou referência absoluta no futebol brasileiro e mundial. Sem falar que o Toninho Cerezo ele fez carreiras muito boas em times como o Atlético Mineiro, chegou a jogar no Cruzeiro já no final da carreira, jogou no São Paulo fazendo uma história com aquele time de São Paulo, aliás, um dos melhores times que eu vi da minha vida. Aquele time de São Paulo era espetacular, que tinha o Zé no gol, tinha Cafu, tinha o Antônio Carlos, tinha o Valber, tinha Palhinha, Miller, Careca e o Toninho Cerezo ali comandando aquele meio campo sensacional, aliás, um dos melhores meio campos que eu vi jogar na minha vida. Então fica uma pergunta que divide opiniões até hoje. O Nacional foi o ponto de virada na carreira do Toninho Cerezo. Aliás, eu queria muito poder entrevistar o Toninho Cerezo, para poder saber. Eu queria muito, eu já tentei entrar em contato com ele no Instagram, mas até agora sem resposta, Mas a gente fica nessa expectativa aí de conseguir um depoimento do Toninho Cerezo a respeito do Nacional. Eu queria muito ter essa oportunidade, Se vocês puderem nos ajudar, ficaria muito feliz, tá certo? Então, no time do Nacional que vocês vão ver aí, nós temos ali Tião, Décio, Flávio, Toninho Cerezo, Eurico e Luiz Florencio. Agachados ali, nós temos o Zé Eduardo, Serginho, Ângelos, China e Reis. Detalhe, gente, o Reis, que é um jogador histórico do Nacional, e o Ângelo também veio do Atlético Mineiro. Teve um outro jogador que veio do Cruzeiro, mas não me foge a memória quem é. Mas tanto o Ângelo quanto o
Toninho Cerezo vieram do Atlético Mineiro, né? Ano seguinte vai vir o Paulo Isidoro. Aí o Paulo Isidoro sim vai ser campeão com o Nacional. Mas isso aí vai ser uma coisa para outro episódio. O Paulo Isidoro é um jogador que marcou a história e fez parte também daquela super seleção de 1982, muito embora ele não tenha sido... ele era para ser titular, mas acabou perdendo a titularidade, né? Manaus viveu um dos dias mais históricos do futebol amazonense e quase ninguém fala disso hoje. Era 11 de fevereiro de 1973. O lendário Rivaldo Lima estava em reforma, existia o medo do torneio ser transferido e a pressão da torcida aumentava, dos clubes e da imprensa fez um verdadeiro milagre para entregar o estádio a tempo. Às 13h30 começou a concentração das equipes no gramado. Pouco depois, o governador João Walter de Andrade ele participou do hasteamento da bandeira ao som do hino nacional executado pela banda da Polícia Militar do Amazonas. O clima parecia final de campeonato. As 8 equipes desfilaram diante das autoridades, da imprensa e de um Vivaldão tomado pela emoção. Em seguida, o toque de silêncio homenageou os desportistas que já haviam falecido. Um momento arrepiante. Mas ninguém imaginava que naquele mesmo torneio estava surgindo um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro. Ele só tinha, naquela ocasião, o Toninho Cerezo só tinha 17 anos. Você vai ver aí nas imagens que ele era bem novo. Então, ele foi emprestado pelo Atlético Mineiro para ganhar experiência e antes da maioridade. E naquele momento histórico, ele ajudou o Nacional, comandado por Barbatana, a conquistar o campeonato, né, o torneio início de 1973. Foram 3 partidas. Uma vitória e 2 decisões dos pênaltis até a explosão da torcida nacionalina no Rivaldo Lima. Aliás, tem uma curiosidade. O Toninho Cerezo perdeu o pênalti na sua cobrança na final do torneio início de 1973. Tá bom? Anos depois, aquele garoto se transformaria em bicampeão mundial pelo São Paulo. Craque da seleção brasileira, também jogou na Itália, fez história na Sampdoria, né? Foi um cracaço de bola, jogou muita bola o Toninho Cerezo. E tem muita gente que nega, tem muita gente que fala que ele entregou isso, que ele entregou aquilo. Gente, o jogador que eu vi jogar era sensacional. Eu sou muito fã do Toninho Cerezo pelo que eu vi ele jogar. E aqui fica a escalação do time que foi campeão da Copa do torneio início. Procópio, Flávio, Fausto, Valdemiro e Luiz Florencio, Jorginho e Toninho Cerezo, Zé Eduardo Careca, Louro e Newton, né? O técnico era o Barbatana, tá bom? Então era o Toninho Cerezo e o Ângelo vieram do Atlético Mineiro, como eu disse para vocês, e o Geraldo que veio do Cruzeiro, tá certo? Então era esse time que disputou o torneio início. Infelizmente não ganhou o campeonato amazonense por fatalidade. E aí eles acabaram se destacando durante esse processo e ficou marcado esse time com essa vitória. Infelizmente não foi campeão de 73, porque o campeão foi o Rodoviário e nem chegou na final, porque quem foi para a final com o Rodoviário foi o Rio Negro. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Até a próxima. Direto de Manaus, no calor da emoção. Coração bate forte ao nacional. Na veia, irmão, na arquibancada ou na tela, a torcida faz história. Leão da Vila rugindo rumo à vitória. Honra de samurai, eu nunca vou recuar.